Bom dia, meninos. Bom dia, meninas. Sejam bem-vindos a mais uma aula, e essa aula de revisão para a recuperação da matéria de espanhol. Então, espero que vocês tenham com cuidado, façam, vejam, analisem. Porque é uma prova extensa por ser uma recuperação semestral, então anotem as páginas, anotem os conteúdos, anotem o foco gramatical que vai ser passado, que vai ter foco na gramática à prova. E aí vai anotando as páginas. Espero que você não use, espero que você não precise, mas se precisar, tenha um sentido nisso. Claro que não vai ter atividades, não vai ter exercício para você fazer, é para você focar no ponto e depois você estudar. Então aqui eu vou compartilhar a minha tela para que você veja o que você precisa focar na atividade. Nós começamos pelo, página 43. Primeiro são os possessivos. Adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Primeiramente, os adjetivos possessivos, você lembra que eles são mimis, tutus, sussus. Os plurais, nuestros, nuestros, vuestros, vuestros, sussus. Isso falando de eu e nós, tu e vós, eles, ele, eles, certo? Então, lembre-se, os singulares, primeiramente. Mi coche, mis hermanos, mi primo, mis perros, mis problemas. Então, mis. Tu, tus. Su, sus. E aí, nuestros coches, nossos problemas, nossas casas, nossas... Vuestros, vuestras e su. Adjetivos possessivos. Eles vão antes do sujeito. Eles precisam estar antes do sujeito da frase. Diferentemente, os pronomes possessivos vão depois do sujeito. Então, mio, mias, mio, mia, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo, suyo, suyas, suyas, nuestros, 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 vuestros, vuestras, vuestros, vuestras, suyo, suya, suyos, suyas. Eles precisam estar depois do sujeito. Por exemplo, esta é mi casa, adjetivo possessivo. Esta casa é mia, pronome possessivo. Tá vendo? Mi coche, el coche mío. Tu hermana, la hermana tuya. Sei lá. Su perro, el perro suyo. Su perra, el perra suya. Então, adjetivo possessivo vem antes do sujeito, antes do pronome da frase. Pronome possessivo vai depois do sujeito da frase. Então, esses são os primeiros que você precisa saber para a prova. Continuando no livro, caímos nos demonstrativos. Os pronomes demonstrativos vai depender da distância que você vai estar do objeto. Igual ao português. Se eu digo este, esta, estes, estas, é porque está perto de mim. Esse, essa, esses, essas... Ele vai estar longe de quem fala e perto de quem ouve. E aquele, aquela, aqueles, aquelas está longe de tudo, longe de todo mundo. Então, se está na minha mão, eu digo este lápis, porque ele está perto de mim. Agora, se eu estou apontando alguma coisa perto de você, esse sapato, esse tico, esse está perto de você. E se está longe de nós dois, aquele homem, aquela mulher. Então, lembre-se disso. Os pronomes demonstrativos vai depender da distância, da localização do objeto. Ok? Então, este, esta, estes, estas, perto. Esse, desculpa. Esse, essa, esses, essas, perto de você. Longe de mim. E longe de todo mundo. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, certo? Esses são os demonstrativos. Vocabulário. Descrição de pessoa, descrição de características físicas, na página 53. Então, do corpo pode ter gordo, delgado, flaco, forte, débil, la cara, redonda, larga, los pelos, rizo, ondulado, rizado, corto, largo, calvo, negro, calvo, negro, castanho, pelirrojo, blanco, plateado, rubio, grisáceo.
Las narices, normal, chata, larga, respingona, guireña, pontiaguda. Los ojos, redondados, almendrados, atinados, ovalados, negros, azules, castanhos, verdes, grises. Los lábios, gruesos e finos. Então, isso é como eu posso descrever pessoas, ok? Então, tomem cuidado com esse vocabulário, porque também tem de descrição de pessoas. Além da descrição de pessoas, eu tenho os números, os numerais. E números é uma questão de você lembrar como se escreve, porque número não tem gramática. Então, começa aqui, ó, do 0 vai até 1 bilhão. Então, tem aqui muito, muito, muito. Chamo a atenção para o 21 até o 29. Do 21 ao 29 é um número só, ele é grudado, ele não separa. Então, 21, 22, 23, 24 a 29. Agora, do 30 em diante, não, aí, ó, 31, 32, 44. Então, do 30 para frente, separa em 2 dígitos. Do 20 até o 29 não separa, é um número só, certo? Então, cuidado com isso. Então, esses são os numerais. Além dos numerais cardinais, tem os ordinais também, que estão aqui, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, noveno, e aí continua, até milésimo, centésimo e tudo mais. Tomem cuidado que alguns têm umas pegadinhas, por exemplo, pode ser nono ou noveno, pode ser 1/10 ou 12º, 11º, duodécimo ou 12º, então não tem problema. Mas cuidado, que se aparece na prova lá 1/10, você está errado, então não está errado. Então, cuidado com a escrita dos números ordinais. E além dos números, nós caímos em horas, que também usa números. Lembrando que aqui eu coloquei os minutos. Então, quando a hora é 00, em ponto. Passou 5 minutos. Aí até eu passar, ó, e 5, e 10, e quarto, e 20, 25 e média. 1:10, 1:05, 1:30, 1:15, 1:20, 1:25. Então, hora, passou minuto. E agora aqui é o que falta um minuto. Por exemplo, 2:10. 2:10. Mas se fosse 2:50. 2:50 falta 10 para as 3 em português. Então seria 3 menos 10. É a hora mais os minutos que faltam. Por exemplo, 5:40. Eu sei que falta 20 para 6. Então é 6 menos 20. Então, de um lado é o minuto que passou, do outro lado é a hora seguinte menos os minutos que faltam. Só tomem cuidado com 15, que é quarto, 15 quarto, 30 média e o 00 em ponto. Então, cuidado nessas horas, certo? E aí nós chegamos à gramática em si. Na página 66, eu tenho o pretérito indefinido. E o pretérito indefinido tem ali conjugado no ar, ir, sene, senaste, senou, senamos, senaste, senaram. Hablé, hablaste, habló, hablamos, hablaste, hablaram. Amé, amaste, amou, amamos, amaste, amaram. Não importa o verbo. Se for com ar, junta aqui. O e o ir são iguais. Por exemplo, aqui, ó, bebi, bebiste, bebió, bebimos, bebiste, bebieram. Morri, moriste, morió, morimos, moristes, morieram. Comi, comiste, comió, comimos, comistes, comieram. Vivi, viviste, vivió, vivimos, viviste, vivieram. Então, qualquer verbo que encaixa no ar, eu tenho a terminação aqui. Ir e ir, eu tenho a terminação aqui. Então, esses são os verbos regulares. Porque os irregulares, eu tenho aqui embaixo um bloquinho específico deles. Está aqui, ó. E eles estão todos conjugadinhos, bonitinhos. Então, estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvistes, estuvieram. Ou se fosse o oir. Oí, oíste, oxô, oímos, oístes, vieram. Então, esse aqui vocês precisam dominar. Os irregulares, é por isso que chamam de irregulares. Você precisa dominar eles. Para não fazer, não confundir, para não trocar. Certo? Porque na prova está lá. Conjuga o verbo tener no pretérito indefinido. Não está dizendo que ela é irregular ou não. Você tem que lembrar. Aí tener, se fala, tener é irregular. Então aqui está ali, ó. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvistes, tuvieram. Então você tem que lembrar o que é regular, o que é irregular.
para você saber a conjugação. E aí eu tenho algumas outras irregularidades também aqui. Quando eu troco o E pelo I, quando eu troco o O pelo E. O verbo ele é conjugado corretamente, só que no meio ele troca. Ó, pedir. Pedi, pediste, pediu, pedimos, pediste, pidieram. Então, este e este são irregulares. Ao dormir, dormi, dormimos, dormiu, dormistes, dormimos, dormieram. Então, o ele e o eles, ela, elas, você, vocês são irregulares. Beleza? Cuidado com isso na prova. Também tem a troca do I pelo Y, I pelo Y, o C pelo Q, o G pelo GU. Então, ó, construir, construíste, construiu. Construímos, construímos, construíram. Então, ele, eles, irregular. Caí, caíste, caiu. Caímos, caístes, caíram. Também irregular. Dirre, dirriste, dirro, dirro, dirrim, dirriste. São todos. E aqui, ó, igual ao português. Aparque, aparcaste, aparcou, aparcamos, aparcaste, aparcaram. Cacocu, quequi. Certo? Gagogu, gegi. Também a mesma irregularidade. Certo? Isso é, olha o nome, pretérito indefinido. Lembre-se disso. Pretérito indefinido. Porque logo depois tem pretérito perfeito. E o pretérito perfeito, ele tem a conjugação do verbo haver. Haber aqui, ó. Ioe, tu has, ele há. Nós outros hemos, vós outros sabeis, eles han. E tudo isso acompanhado do ado e do ido. Então, eu he comido, tu has cantado, ele há amado, nós outros hemos peleado, vós outros habéis besado, eles han trabalhado. Não importa o verbo com ado e com ido. E, as, a, hemos, habéis, han. Ado, ido. O livro traz o bloquinho dos irregulares, que estão aqui, que é abrir, abierto, cubierto, dicho, escrito, frito, hecho, muerto, puesto, resuelto, roto, visto e vuelto. Esses não vão aduído, porque são irregulares, mas também são usados na pretérito perfeito, na mesma conjugação. Eu he escrito, tu has dicho, ele há frito, nós outros hemos puesto, vós outros habéis visto, etc. Então, cuidado com irregulares. Continuando agora o pretérito imperfeito, na página 75. Pretérito imperfeito. Todo verbo com ar vira aba. Então, senaba, 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 senábamos, senabas, senabais. Amaba, amabas, amaba, amabas, amabas, amáveis. Todo com ele e com ir vira ia. Comia, escrevia, bebia, morria, faria, aria, diria, comeríamos, iríamos, bareis, erreis, bebiam, escreviam. Então, qualquer verbo com ele, com i, vai aqui. Que usaram beber, ó. Bebia, bebias, bebia, bebíamos, bebias, bebias. Escrevia, escrevias, escrevias, escrevíamos, escrevias, escrevias. Todos eles. Então, esses aqui são os regulares. Os irregulares são dois. Que sorte. Dois apenas, então, que é o verbo ser e o verbo ir. O verbo ser, era, eras, era, éramos, eras, erais. E o verbo ir, iba, ibas, iba, íbamos, ibas, ibais. Mas tudo isso pretérito imperfeito. Lembre-se os nomes. E aí nós continuamos para o plusquamperfecto. E o plusquamperfeito, ele já não é mais o e-a-a-as, e sim habia, habias, habia, habíamos, habias, habiam. Mais o ado e o ido. Então, havia comido, havia cantado, havia corrido, havia hecho, havia hablado, havia escrito. Os mesmos irregulares também irregulares aqui. Certo? Então, isso é o que vai cair na prova de recuperação de vocês. Voltando lá no início, vocês precisam dominar os possessivos em geral. Então, adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Vocês precisam dominar os demonstrativos, quando está perto da pessoa, quando está longe, perto de quem ouve, quem está longe de todo mundo. Demonstrativos.
Dominem vocabulário sobre descrição física. Olhos, cabelos, cor da pele, nariz, lábios, tudo mais. Dominem. Também domine os numerais, números cardinais. E logo junto os números ordinais. Domine os números. Dominem a hora, sabendo que passa e falta, igual português. Então, cuidado. Domine também o pretérito indefinido, tanto regular quanto irregular. Pretérito indefinido. Logo depois do pretérito indefinido, pretérito perfeito. Pretérito perfeito, que é o e, a, as acompanhado do i do ado. Logo depois, você também precisa dominar o pretérito plusquamperfecto, que é o abi, abi, abias, mais o ado e o ido. Isso é a gramática que vai cair na prova de vocês. A grande maioria é pretérito, e aí também vocabulário sobre descrição de pessoas. Então, meninos, eu desejo a vocês boa sorte. Para quem está de recuperação, se dedique, faça com cuidado, porque é muita coisa para se lembrar. Então, revise, reveja, peguem um livro, façam atividades, estudem para você não confundir. Tchau, tchau. Felicidades. Boa sorte. Até mais.